para obter engajamento e produtividade dos times? Basta focar nas pessoas ou basta focar nos processos? Se você é daquelas pessoas que acredita que basta focar nas pessoas ou se você acredita que basta focar nos processos, fica aqui junto comigo que eu vou te trazer alguns detalhes que você pode estar deixando na mesa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ensino gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Aqui falando Rômulo Frota e hoje a gente vai trazer essa clássica pergunta, sim, é clássica. Muitas pessoas quando começam ali um aperfeiçoamento em gestão, em liderança, de cara tem essa perguntinha que parece óbvia, mas não é tão óbvia assim, a não ser que você responda só A e B, a não ser que as opções de resposta sejam apenas A e B, aquele mesmo dilemazinho chato quando alguém pergunta: ah, o que é mais importante? É a teoria ou é a prática? É a prática ou é a teoria? Depois de muito estudar, muito avaliar essas situações, eu comecei já faz algum tempo, a achar essa pergunta muito limitada e mais interessante porque gera um brainstorm. As pessoas ali, tem algumas pessoas que não têm experiência realmente, ainda não têm a vivência prática e nem teórica ou nenhuma das duas. Então, nesse sentido, realmente é interessante fazer essa pergunta, mas seria interessante se houvesse uma terceira opção que, para mim, a resposta não é a teoria é a mais importante e nem a prática é a mais importante. Para mim, a resposta correta seria é a prática com fundamento em uma boa teoria. Faz sentido? Porque senão você vai sofrer muito, vai cair bastante, vai bater muito a testa na parede, vai se desgastar desnecessariamente, podendo ter técnicas eficientes que gerem um grande atalho, que te favoreçam um grande atalho ao invés de você ter conflito com o time, você utilizando determinadas técnicas, você não precisa não precisa passar por esse estresse, dá para obter esse engajamento e produtividade, ao invés de você demorar 5, 10 anos, acredite, tem muita gente que passa mais do que isso para conseguir um razoável engajamento e produtividade do time. Então, para você, ao invés de você passar 10 anos, você talvez em um ano, 2 anos, ou bem menos, depende da sua dedicação, da aplicação das teorias, você pode obter isso. Então, para mim, a resposta correta seria essa. É a prática fundamentada em uma boa teoria, porque também não basta você ter uma boa teoria, estudar teorias lindíssimas que parecem um bolo confeitado, e tão bonito que é, e apetitoso, mas na hora de degustar é muito doce, ou então não tem sabor, ou então você vai cortar e ele não é um bolo de verdade, ele é um bolo de isopor. Então tem que ser algo realmente que funcione, mas mesmo que seja alguma coisa que funcione, uma boa teoria, uma teoria aplicável, ela só vai funcionar se você realmente colocar em prática. E eu entendo realmente que muitas pessoas não têm muito, como é que eu posso dizer, muita habilidade para colocar em prática, porque muitas vezes realmente não tem um acompanhamento. Ou é de algum livro, estuda o livro e vai aplicar, e não tem alguém que supervisione, que acompanhe, que diga, não, isso é assim, isso não é, ou então diga, eu passei por isso, estou sentindo essa dificuldade também. Então, muitas vezes as pessoas tem gestores também que não querem admitir para outros colegas gestores que não tenham determinada habilidade. Eu sei porque eu já fui assim. No início da minha carreira também, eu não queria admitir para os meus outros colegas gestores que eu tinha uma ineficiência grande em conseguir fazer com que o meu time obtivesse engajamento e produtividade. Eu não queria admitir isso, porque na época realmente a mentalidade ainda muito incipiente ali, não queria admitir, porque eu considerava que as outras pessoas iriam achar que eu não era capaz de assumir o cargo e tal. E é óbvio que isso é um pensamento tolíssimo, super tolo. Se eu tivesse naquela época me manifestado da forma correta, da forma verdadeira, dizer, olha, não estou conseguindo, alguém pode me dar uma sugestão, talvez eu tivesse realmente conseguido em um tempo bem menor, mas valeu também a pena porque as experiências
muito válidas, os vacilos iniciais foram válidos e as aplicações das teorias, apliquei muitas teorias diferentes e por isso eu fui validando as que eu considero que são realmente eficientes, fui lapidando ali um caminho fundamentado em teorias que funcionaram para mim e tentei com vários estilos de perfis de colaboradores de times diferentes. Então, validei comigo mesmo e depois com outras pessoas que eu tive a satisfação de acompanhar. Então, o grande lance é esse: não é só teoria e não é só prática. Esquece essa vai por mim, esquece essa história de se limitar só mais importante a prática, é mais importante a teoria. É claro que a teoria sem a prática não é nada, e vou fazer já analogia, vou trazer um gancho para o tema de hoje. Claro que só a teoria não significa nada, porque ela não existe. As boas ideias, se elas não forem materializadas, elas não vão passar de uma boa ideia na sua cabeça, na cabeça ou na cabeça de quem teve a ideia. Para o mundo, elas nunca vão existir. Porque se a ideia não for manifestada, não for materializada, ela não existe. Só está existindo na cabeça de quem está tendo a ideia. Então, da mesma forma, a boa teoria, se ela for só uma boa teoria, não for aplicada, ela não existe no mundo material. Então, obviamente, a prática, o que está funcionando, é mais importante do que só a teoria, claro. Mas a resposta alternativa C, para mim, é a mais interessante. Eu quero que você se foque nisso, acredite nisso e absorva isso para você, tá? Absorve aí para você como uma realidade, como verdade, que é o seguinte: não é só a teoria e nem só a prática. O mais importante é a prática, mas fundamentada em uma boa teoria. Porque senão você vai por um caminho que você vai acreditar que está corretíssimo ou corretíssima e ali tá é como se você tivesse em um trator e você está no caminho na direção que você acredita que é a correta, mas tem vários obstáculos no caminho e você não quer saber nem o que é. Você já vai botando a pá do trator por cima, vai quebrando, só que ali tem informações que são preciosas, tem plantas ali que são raras, que estão em extinção, tem pedras ali que você está quebrando, que pode estar quebrando ali algum fóssil, alguma informação valiosa. Então, ao invés de você quebrar, era para você coletar e avaliar o que é que aquela planta tem de importante, o que é que aquela pedra tem de importante. Não só afastando tudo, porque você pode ir tá se direcionando, pode ser que uma dessas plantas que você simplesmente passou por cima, atrás dela, atrás desse arbusto, tivesse uma placa dizendo a 5 metros tem um abismo. Faz sentido para você? Então, a 5 metros teria um abismo, a placa estava de trás do abismo, você quebrou o arbusto com tudo, não quis saber das informações que ali estava escondido, e você vai e cai com o trator junto nesse abismo. Então acontece muitas vezes de realmente gestores gerarem um estresse tão grande no time que às vezes é realmente irremediável ou então muito difícil de contornar, porque já minou tanto, as pessoas já não têm mais credibilidade nele ou nela. Então, para fazer um rapó gera mais dificuldade, mas é claro que a tentativa é válida, obviamente, independente do nível que você tenha chegado de estresse com o time, ou de desengajamento, ou de improdutividade, ou tudo junto, é importante que você, o mais rápido possível, tente realmente resgatar, tente resgatar essa situação, porque, inclusive, o seu cargo, a sua profissão, a sua função aí como gestor ou como gestora, obviamente está em jogo. Então, você não vai fazer isso por uma questão filantrópica, você vai fazer isso por uma questão racional. Faz sentido para você? Então, se faz, fica aqui comigo, vamos continuar. Então, respondendo essa pergunta, a da teoria e da prática eu já respondi, e agora a gente vai avaliar alguns questionamentos, algumas variáveis com relação a esse lance que eu te trouxe de o que é o mais importante, as pessoas ou os processos. Parece até que a gente fica, quando a gente faz essa pergunta, o que é o mais importante, a pessoa ou o processo? Parece que dá para fazer tipo uma relação com o que é mais importante, o engajamento ou a produtividade. Faz sentido? Então, vamos levar, partindo por esse esquema de engajamento ou produtividade, vamos avaliar o seguinte: vale a pena ter só o engajamento? Ou seja, as pessoas estão ali interessadas, estão engajadas para fazer algo, estão engajadas para fazer algo.
mas mesmo elas estando engajadas para fazer algo, motivadas para fazer algo, elas não conseguem, em determinadas situações, produzir. Mas por que elas não conseguem produzir? Se elas estão engajadas? Então, engajamento não é a produtividade não é uma consequência sempre de um engajamento, ou seja, todo time que está engajado, ele necessariamente produz. O que é que você acha? Diz aí, comenta aí, o que é que você acha? A resposta é a seguinte: não. Não é sempre que o time que está engajado, ele está produzindo. Assim como produtividade. Eu te pergunto novamente, produtividade significa que o time está engajado? E a resposta é depende. Depende de há quanto tempo aquele time está produzindo. Porque se for uma produção de curtíssimo prazo, uma produtividade de curtíssimo prazo, isso não significa que aquele time está engajado. Ele pode ter quando eu falo engajado, é não só com vontade de fazer, mas o time, uma sinergia, todos ali se dirigindo para o mesmo caminho e conectados, tá? Conectados, interligados. Então, você pode pegar, por exemplo, profissionais diferentes, botar ali para uma determinada atividade que vai acontecer daqui a 2 semanas, 3 semanas, por exemplo, você contrata terceirizados, as pessoas nem se conhecem, mas estão ali para desenvolver pelo menos, por exemplo, um evento que vai acontecer daqui a 1 semana ou 2 semanas. Então, eles estão ali numa energia, numa euforia, estão engajados com a atividade para concluir aquela situação, aquele evento. Ali pode ser que realmente, mesmo com esse engajamento, que eles não se conheçam antecipadamente, pode ser que eles realmente se conectem ali com um objetivo comum, que é concluir aquele evento, por vários motivos, inclusive ali talvez haja uma possibilidade de serem convocados novamente depois, ou serem convidados para fazer parte de um time, formação de um time, enfim, os motivos são os mais variados. Mas nessa situação é super fácil o time produzir. Mas no médio e longo prazo, essa produtividade, se ela ocorre, nesse caso, o time não necessariamente está engajado, tá? Nesse primeiro exemplo que eu te disse. Pessoas que não se conhecem, foram contratadas para um determinado evento que demorou 1 semana, que era daqui a 1 semana ou daqui a 2 semanas, eles estavam engajados ali para entregar o evento e foi feito tal. Então, ali não necessariamente significa que há um engajamento, porque eles estão ali num curto prazo. Porém, o engajamento que eu falo é de forma sustentável, a gente vai avaliar isso se for um time que está há vários meses juntos, então médio e longo prazo. Então, se tem produtividade aí, então aí sim, com certeza, tem engajamento. Mas para times que têm uma vivência muito curta, para times muito jovens, não necessariamente a produtividade é porque houve um engajamento. Ali eles poderiam estar motivados por qualquer outra, outro argumento, e não estavam ali, inclusive às vezes cada um tem uma informação e para aquele momento, para episódios de curto prazo, as informações que cada um tem são suficientes para desenvolver aquilo dali. Mas projetos que, para serem sustentáveis no longo prazo, as informações não bastam que seja só cada um tenha uma determinada informação. Para isso, o time precisa das pessoas e os processos. Olha só, para mim eu vejo isso como se fosse, por exemplo, uma pipa. Lembra aquela pipa? Aquela pipa que a gente coloca uma linha, coloca uma cauda. Tem umas que não tem cauda, tem umas que tem o formato de um morcego ou de um formato geométrico, que elas não necessariamente têm uma cauda, ela é construída de uma forma que sem a cauda ela consegue flutuar, consegue ficar ali no céu. Então aquela pipa ela é construída tradicionalmente de quê? De que a gente chama de esqueleto, e a gente pega um papel e cobre aquele esqueleto para que ela faça uma resistência, ofereça uma resistência ao vento e ela consiga subir. Então, quando eu era a criança, a gente fazia o seguinte: a gente pegava uma palha de coqueiro seca, a gente cortava ali a folhinha da palha do coqueiro, pegava uma faquinha, deixava ali, tirava todos os fiapos, deixava ela bem lisa, e às vezes a gente até juntava um palito com o outro, pegava a linha, juntava, amarrava aqueles dois palitos para eles ficarem mais fortes, para a gente fazer uma pipa maior. Aí depois a gente pegava o papel e colocava sobre o esqueleto. Então, olha só, nesse sentido, fica intuitivamente claro, pelo menos para mim, fica de que o mais importante naquele momento
é o esqueleto. Por quê? Porque sem o esqueleto você não vai ter como colocar o papel. Para você pegar aquele papel e colocar no esqueleto, obviamente, o esqueleto precisa existir. Faz sentido? Então, nesse cenário, fica intuitivamente, a intuição nos leva a crer que realmente o principal é o esqueleto. Só que tem um detalhe. Esse esqueleto, que eu também considero o principal, ele por si só, ele não vai fazer a pipa flutuar. Por quê? Porque é necessário que a gente coloque o papel na pipa, cubra aquele esqueleto, para que aí sim a pipa possa oferecer resistência ao vento e ela conseguir subir e flutuar. Você segurando a linha, o cordão, o barbante, sei lá, você consiga segurá-la no céu, fazer ela flutuar. Então, nesse cenário, mesmo sendo o esqueleto mais importante, a pipa não consegue funcionar, não consegue subir, ela não existe se for só o esqueleto. Ela precisa do papel também para que faça ali a parada seja executada. Para que o negócio funcione, precisa do mais importante, que é o esqueleto, mas precisa também do menos importante, do segundo, né, do menos importante nesse cenário, que é o papel. Então, com relação a pessoas e processos, quando a gente diz não, basta as pessoas, porque se as pessoas estiverem ali engajadas, estiverem motivadas, vai ter produtividade. Ou então outras pessoas dizem, não, as pessoas não são mais importantes. O mais importante é o processo. São os processos, porque os processos vão fazer com que as pessoas se organizem, se adaptem àquele roteiro ali dos processos. Aí tem várias metodologias, vários frameworks que, teoricamente, fariam com que as pessoas aderissem àqueles processos e se enquadrassem ali naqueles processos e executassem porque já tem um passo a passo, tarefas pendentes para fazer, feitas, concluídas e tal, reuniões diárias, reuniões em pé, diárias para ser mais rápido, todo mundo fala. Então, teoricamente, essas pessoas que defendem isso é porque acreditam que esses processos levariam essas pessoas a se enquadrarem nesses processos e a coisa funcionasse, a produtividade funcionasse. Então, qual é o grande lance? Pelo menos para mim fica muito claro que, e aí eu vou trazer esse gancho com base nos exemplos que eu trouxe anteriormente, nos dois, tanto da pipa como o da pergunta sobre o que é mais importante, a teoria e a prática, para o seguinte: pessoas, para mim, você sabe, se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que, mesmo que a resposta não fosse tão intuitiva, eu defendo que o mais importante são as pessoas. Inclusive, eu foco muito nisso, na questão comportamental, porque, para mim, só processos não funciona, e eu vou já te explicar o porquê, mas de uma forma que você vai entender, não vai decorar, você vai entender só os processos, para mim, só técnicas de produtividade. Por exemplo, você chega para um time, vou trazer aqui técnicas de produtividade para vocês produzirem. Para mim, com base na minha experiência de um pouco mais de 20 anos de gestão e também com muito estudo, muita leitura, milhares de horas de estudo nessa área, tanto de liderança como de gestão, para mim fica muito claro que isso não é o suficiente. Técnicas de produtividade são espetaculares para você como indivíduo, individualmente, você ter uma organização da sua produtividade. Mas para você gestor, para você líder, você só pegar técnicas de produtividade e fazer com que o time se adeque àquelas técnicas de produtividade, com certeza isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Pode ter certeza que não é o suficiente porque elas vão ter as ferramentas, mas suponhamos que o time está completamente desestimulado. Suponhamos que você seja um gestor, uma gestora que desestabiliza o time, que estressa o time, que faz o time retrabalhar, que sempre reclama do que é feito, que não vê qualidade no que o time faz, que sempre desengaja, desestimula, os feedbacks são sempre negativos. Nunca há nada que o time faça que você diga, isso daqui ficou legal. Sempre é ruim, sempre você considera ruim, sempre tem críticas, posicionamentos negativos.
com relação a sempre o trabalho, a entrega é deficiente. Então você tem que entender também o seguinte, que se esse time ou os seus times, porque se você tem uma estrada e chegou em um determinado time onde você está nesse momento considerando que o time está completamente com entregas deficientes, pode ser que os seus outros times também tenha acontecido o mesmo. E aí você precisa avaliar, mas por que que essa galera aqui está desse jeito? Alguma coisa está impactando. E é interessante que tem gestores que, quando vão avaliar o que é que está impactando na produtividade do time, se joga para fora, se coloca como variável, nem se coloca como variável, aliás, eu ia colocar como variável externa, mas não. Tem gestor que nem se coloca como uma das variáveis, nem interna e nem externa. Então isso é muito prejudicial. E por que que eu sei disso? Eu sei disso porque eu já fui assim. Eu já fui uma variável que comprometia demais o desempenho do time. Demais. E para mim foi libertador descobrir que eu era essa variável. E como foi que eu descobri que eu era essa variável? Estudando, me aperfeiçoando, implementando técnicas, sempre implementando boas técnicas, boas teorias. Eu verifiquei que realmente descobri que eu era a variável principal de prejuízo para o engajamento e a produtividade do time. Olha só que coisa interessante. Cara, olha, quando eu descobri isso, isso foi libertador. Isso foi libertador. A partir daí, tive recursos para construir um caminho que foi bem legal, bem bacana, porque levou o time e, primeiramente, me fez perceber que eu precisava ser integrante do time, porque antes eu não me via como integrante do time. Então, foi um dos primeiros passos. E aí o resto depois a gente vai trazendo nas próximas lives, mas esse é o grande lance. Então, técnicas de produtividade não garante para o time, se você for gestor, as técnicas de produtividade individualmente para você, fantástico. Ah, Rômulo está fazendo ali um curso de produtividade, está aprendendo técnicas de produtividade. Ah, excelente. O Rômulo vai colocar no roteiro dele, tenho que fazer o quê? Tenho durante o dia, o que é que eu preciso fazer para ser mais produtivo? Preciso hiperfocar, preciso ter gestão do tempo, preciso priorizar atividades, preciso saber quais são as importantes, não importantes, urgentes, não urgentes, preciso utilizar a agenda e tal. Fantástico. Para o Rômulo, individualmente, fantástico. Ou para a Maria, que fez o curso também de produtividade e gestão do tempo, ela está conseguindo agora ter uma ótima produtividade para as coisas individuais dela, para a gestão do tempo dela, tá ótimo. Faz sentido para você? Agora, você, gestor ou gestora, se você quiser que o seu time se engaje e produza, não vai ser suficiente você ter essas técnicas de gestão e produtividade ou passar para eles essas técnicas de gestão e produtividade se não houver uma outra situação que é a liderança. São outros aspectos de inteligência emocional, comunicação, percepção da comunicação, linguagem não violenta e outros detalhes que não são coisa de outro mundo para implementar. Com facilidade a gente implementa. Então precisa disso nesse sentido para que o time pegue aquela técnica de produtividade e aí sim ele consiga produzir. Então, voltando aqui para já dar um direcionamento alinhado ao que eu quero dizer. As pessoas são importantes, mais importantes? Eu acredito que sim, eu considero que sim. Porém, assim como a pipa da raia, o esqueleto da pipa, assim como o esqueleto da pipa, só o esqueleto não seria o suficiente, precisava do papel, mesmo eu considerando o esqueleto o mais importante, também entre as pessoas e os processos, mesmo eu considerando as pessoas o mais importante, mesmo eu considerando a parte comportamental muito mais importante do que a parte de gestão de processos, eu quero te dizer o seguinte, que só a parte comportamental, só focar nas pessoas, não é o suficiente para ter produtividade. Por quê? Porque essas pessoas precisam de recursos para conseguir produzir. E esses recursos dado que a parte comportamental já está bacana, você já engajou o time, já conseguiu ali uma conexão com o time está conectado, está ali ponto, está em ponto de bala para produzir, ele precisa agora de recursos para produzir. Quais são esses recursos? Processos.
gestão de processos, gestão de tempo. Eles precisam saber o que é que vão fazer, as informações precisam estar disponíveis em determinados lugares e a gente utiliza a tecnologia para isso. Claro que a gente utiliza a tecnologia, não faz sentido hoje em dia ter gestor ainda que briga com tecnologia. Não faz o menor sentido. Se você é gestor, olha, tem que trabalhar essa tua mentalidade, porque não faz o menor sentido você ser gestor ou gestora brigando com tecnologia. Isso é coisa do passado. A tecnologia está para ajudar a gente. Então vence essa barreira porque é uma questão só psicológica. Você está aí com algum trauma, alguma coisa aí, qualquer coisa contrata, vai, leva isso para sua terapia. Terapia é importante para todo mundo. Leva para terapia, vê lá o que é que está acontecendo, por que que você tem essa resistência com a tecnologia, porque a tecnologia só tem a auxiliar. É claro que, como tudo, tem pessoas que usam a tecnologia de uma forma que leva a adoecimento. Claro, os exemplos são os mais variáveis, os mais variados possíveis. Se você passa, por exemplo, o dia todo em redes sociais, é claro que alguma coisa está errada aí, você está se prejudicando tanto psicologicamente como fisiologicamente, se você faz esse roteiro de passar o dia todo, 24 horas nas redes sociais. Mas, enfim, tem que utilizar a tecnologia porque ela está aí para nos ajudar. E eu vou te trazer um exemplo bacana com relação à tecnologia, pegando o gancho de processos e pessoas. Olha só, eu precisei ir no Detran esses dias para renovar a habilitação. A última vez que eu tinha ido no Detran tinha sido há uns 5 anos, aproximadamente 5 anos atrás. Então, eu me surpreendi, me assustei, na verdade, mas foi um susto muito positivo, porque tá incrível como está a gestão de processos, pelo menos com relação à habilitação. Eu não sei as outras coisas, processos sei lá, mudança de titularidade de veículo, essas coisas eu não sei, mas com relação à habilitação, renovação de habilitação, incrivelmente agilizado e como eu já estudo isso há um tempo, eu já fica muito claro para mim que ali houve realmente uma boa gestão de processos. As coisas agora são divididas, cada coisa em um departamento. Você pode até estar pensando, nossa, então complicou mais porque burocratizou, você vai para um, depois para outro. Não, pelo contrário. Rapidamente o controle, e isso porque eles utilizam boa tecnologia. A aplicação, as tecnologias que eles utilizam de gestão de processos lá é muito eficiente e você passa pouquíssimo tempo. Olha, eu vou te dizer que eu passei apenas 10 minutos para chegar, fazer a biometria e ainda tirei algumas dúvidas com relação à habilitação, com relação ao prazo, quanto tempo estaria disponível a CH, a carteira digital, a habilitação digital no meu celular. E, inclusive, hoje mesmo, no mesmo dia que eu fui, já estava no celular. No mesmo dia que eu fui fazer a biometria, já estava disponível no aplicativo no celular. Olha só que maravilha. Então, fica claro que é a gestão de processos. Aí, nesse sentido, sim, você pode estar perguntando, não, mas o atendimento, como é o atendimento? Não, nesse sentido, o atendimento, as pessoas continuam um pouco apáticas, mas a gestão de processos é fantástica. Então, olha só que precisa realmente não só da parte comportamental, precisa de pessoas, mas precisa também de processos, porque senão essas pessoas, sem os processos, elas não vão ter as informações necessárias, elas não vão ter organização. Então, agora, claro também que, embora bons colaboradores, bons profissionais, tiver tudo engajado, falta só os processos para serem utilizados. Esses processos também, porque vão fornecer informações, esses processos eles também não podem ser ruins. Não podem ser processos que vá causar um estresse desnecessário, uma confusão mental muito grande. Então, os processos precisam ser bons o suficiente para que essas informações sejam claras, para que. E assim, é interessante que você leve isso para o time, dependendo do processo que você for utilizar. É importantíssimo que você leve para o time, validar. Obviamente, você precisa também, dentro da empresa ou da organização, da instituição, que esses processos, que o time validar, seja algo que seja permitido pela empresa, pela organização, porque
Assim, tem muita gente que confunde, eu já falei isso outras vezes, que ser líder é ser gente boa. Ah, fulano de tal, é gente boa. É um bom líder. Por quê? Porque é gente boa. Não são sinônimos, tá? Ser líder não é sinônimo de ser gente boa. Porque, por exemplo, você pode ser, nesse lance que eu trago aqui agora, nesse exemplo, você pode ser um gente boa que, poxa vida, deixa a galera fazer tudo. Ah, isso aqui posso? Pode. Isso daqui eu tô pensando em fazer dessa forma. Pode fazer? Você não quer nem saber como é? Pode. Tá, beleza, pode fazer. Assim, dependendo do nível daquele profissional que veio te perguntar, pode até ser que você, dependendo do nível do seu time, você diga, a solução que você trouxer pode desenrolar. Você acredita que é válido isso que você apresentou? Você acredita que vale a pena? Então implementa. Agora, dependendo do time, não dá para fazer isso. Dependendo do time, se você for gestor, for nessa de ser gente boa, o que é que você está pensando em fazer? Pode fazer. Você, chefe, eu posso fazer isso? Pode fazer. Então, esse gestor gente boa pode ser que ele esteja, na verdade, com uma dificuldade muito grande em dizer não, uma dificuldade grande em dar feedback, uma dificuldade grande em dar informações que possam ser desagradáveis, cobrar, cobrar do time, cobrar dos profissionais, e em determinados momentos a gente precisa cobrar, realmente, claro, é óbvio, todos nós somos humanos, as pessoas às vezes, dependendo da situação, às vezes é uma situação, uma questão pessoal, a pessoa não está ali dando o de sempre, o desempenho baixou muito, e é interessante que você chegue e monitore aquilo, e tenha uma reunião, converse, ver o que é que está acontecendo, o que é que pode ser melhorado, é claro. E esses episódios são o pavor de muitos gestores. Eu sei disso, porque eu já tive esse pavor também no passado. Às vezes, quando precisava cobrar alguma coisa, dar um feedback, os próprios membros do time chegavam e diziam para mim, mas você precisa falar com fulano de tal, porque tá assim, tal, tal, tal. Quando vinha com essa história, eu botava a mão na cabeça e eu dizia, meu Deus, poxa vida, e eu olhava para a pessoa, mas você quer mesmo? Será que é preciso? Vamos aguardar mais aqui um pouco para ver o que é que acontece. Era desgastante demais, eu entendo perfeitamente. E depois eu descobri que tem muitos gestores que estão nessa situação de temer conversar com o time. E já outros não, já outros já vão. Tem outros que são o extremo já. Já vão como aquele trator que eu te disse naquele exemplo, passando por cima de tudo, passando por cima de pedra, passando por cima de árvore, sem querer informação, sem querer saber o que é que está acontecendo e sem avaliar muitas vezes o que é que está, se o profissional fez aquilo corretamente. E muitos são muito ansiosos e fazem isso. Eu sei também porque eu já passei por isso. Eu já cobrei algo que já tinha sido feito. Olha só, quantos gestores não fazem isso? Você pode estar fazendo isso também. Você pode estar fazendo, precisa se monitorar para saber disso. Por isso que é interessante ter processos, porque senão você vai cobrar algo que já foi feito. E olha que coisa chata. Você chegar para o profissional e dizer, olha, aquela tarefa tal que eu já passei ontem ou antes de ontem e a entrega era para ontem, cadê? Já foi feita? A pessoa, não, já foi feita antes de ontem mesmo, no primeiro dia que você pediu. Poxa vida, isso é realmente, claro que tem gestor que não está nem aí para isso, nem a fisionomia nem treme passando por um episódio desse, mas tem que se ligar também que se isso acontece de forma reiterada, você vai perder muita credibilidade, porque vai ficar muito claro para o time que você não está acompanhando as atividades, que você passa e não acompanha o desenrolar das coisas. Então, é importante que você tenha processos, que o time tenha processos, que o time tenha tecnologia, que o time tenha aplicativos, e existem dezenas de aplicativos, alguns deles gratuitos, e não se iluda em achar que o aplicativo que é gratuito, ele não presta. Esquece isso. Tem aplicativos gratuitos que são super eficientes, super eficientes. Tem nas mais variadas categorias. Não é a nossa categoria aqui de gestão, não, mas eu vou dar um exemplo no caso de edição de vídeo. Tem edições altamente complicadas, complexas, que parecem realmente cena de filme, que os profissionais fazem com aplicativos gratuitos. Então não se iluda realmente achando que um aplicativo
porque é gratuito, ele não funciona. Veja aí os editores de texto gratuitos, que funcionam super bem, e eu até trouxe alguns em uma das lives passadas. Então, pessoas são super importantes, processos também são super interessantes, mas o que faz o negócio funcionar, o que gera realmente o conjunto engajamento e produtividade, porque obviamente não faz sentido ter só engajamento se não tem produtividade. E quando tem produtividade, a gente já sabe, nesse exemplo que eu já dei, que quando é de médio e longo prazo, a gente já sabe que ali, para ter aquela produtividade, obviamente já tem o engajamento. Mas eu defendo que, para ter essa produtividade, o passo é focar no engajamento e, obviamente, levando em consideração que ele só, o engajamento, não é o suficiente. Precisa ter procedimentos, precisa ter processos. Então, pessoas são mais importantes do que processos, mas pessoas sem processos não levam o time à produtividade, tá? Então, fica parecendo que eu estou dizendo que só as pessoas são suficientes. Não é. Para mim, são as mais importantes, mas sem os processos, aquelas pessoas com relação à produtividade, elas são só pessoas, elas não são um time que está produzindo. Então, focar nas pessoas, na parte comportamental, na parte de relação, conexão, inteligência emocional, rapport, tudo mais, comunicação assertiva, porém não violenta, e todos esses os acessórios que seguem a isso, mas sem esquecer dos recursos, dos processos, porque se não tiver processos de gestão, de organização das atividades, vai estar só um ambiente super agradável de conviver, mas sem a produtividade. Então, espero que tenha sido valioso para você, espero que tenha sido proveitoso. Compartilha com quem estiver precisando disso. Deixa teus comentários aqui também, alguma sugestão, e a gente se vê o mais rápido, o mais breve possível. Um grande abraço.